Um avanço para a categoria. O acordo do Sindicato dos Portuários do Maranhão e o Sindicato dos Estivadores deve beneficiar mais de 100 portuários avulsos, desde salário até condições de segurança de trabalho. Aqui no Sindomar a gente representa as empresas que realizam operações portuárias. E o operador portuário basicamente é aquela empresa que faz a movimentação da carga, que tira ela do navio e coloca no porto, ou que faz o embarque, né, que é de colocar a carga que está em um armazém, que está em um pátio, para o navio. E para que essas operações aconteçam, né, esses embarques que a gente vê acontecendo, você precisa ter a mão de obra, e o trabalhador portuário ele é fundamental nessa logística, né? Então a gente negocia especificamente com uma categoria que são os trabalhadores portuários avulsos, nesse caso os estivadores. Hoje a gente tem mais de 100 estivadores no estado que estão ativos, né? Alguns deles estão alocados diretamente na operação de alguns operadores portuários que são associados aqui do Sindomar, e outros seguem um sistema que a gente chama de avulso. Então, o que é o trabalhador portuário avulso? Ele fica num cadastro, ele faz um rodízio, né? Ele não necessariamente tem um vínculo empregatício com uma empresa, ele tem um vínculo curtíssimo, como a gente chama, de 6 horas, e paralelamente a isso, né, ele vai rodando, entre aspas, ele vai fazendo esse rodízio em várias operações. Ele consegue se engajar, ele consegue escolher qual é a operação que ele vai seguir naquele momento. E a convenção coletiva serve justamente para isso, para que a gente consiga nortear e dar esse regramento para esse tipo de operação. Embora ele seja avulso, né, ele não tem esse vínculo empregatício, por lei, ele tem uma legislação específica, e ele também acaba recebendo muitos benefícios dos profissionais CLT, por exemplo. Então eles têm direito a 13º, férias remuneradas, descanso remunerado e uma série de outros pontos que são considerados especificamente para essa categoria profissional. A convenção coletiva de trabalho assinada pelos sindicatos visa principalmente a segurança jurídica dos operadores portuários avulsos, uma garantia a mais a esses profissionais. Dentro da convenção coletiva, a gente visa equilibrar a relação capital-trabalho, ou seja, a gente promove segurança jurídica tanto para os operadores portuários quanto para os trabalhadores portuários avulsos, uma vez que a convenção coletiva ela tem força de uma lei, né? Óbvio, ela não vai sobrepor as leis federais, as leis estaduais e todos os itens que a gente vai ter na própria CLT, e todas as outras legislações e arcabouços legais que a gente tem que norteiam as relações de capital e trabalho. Mas ela é um pacto muito forte, né, entre os dois lados, tanto o lado dos trabalhadores quanto o lado das empresas. O portuário avulso também terá um acompanhamento psicossocial. A relação capital-trabalho no estado do Maranhão é válida durante 2 anos, ou seja, de 2024 até 2026. Na verdade, essa convenção coletiva, né, a gente teve algumas mudanças nela. Primeiro, ela teria a validade de antes a convenção ela tinha a data base, como a gente chama, né, que é a data de validade, de início de validade dela, era em agosto. A gente fez uma mudança em negociação, agora ela começa a valer a partir de maio. Essa convenção coletiva ela tem vigência de 1º de maio de 2024 até 30 de abril de 2026. Então são 2 anos aí que a gente vai ter de segurança e garantia dos direitos, tanto dos empregadores quanto dos trabalhadores. E além disso, né, a gente também tem uma outra coisa que foi inserida recentemente, a questão de segurança na operação de equipamentos. Então hoje o trabalhador portuário, para que ele consiga ter respaldo, né, perante uma série de outros órgãos, ANTAC, Anvisa, Receita Federal, a própria autoridade portuária, né, que é a EMAP, que gerencia o Porto do Itaqui, a gente precisa seguir uma série de regramentos, né, e paralelamente a isso os trabalhadores também a gente precisa ter garantia de que as operações vão acontecer em segurança. Primeiro, para que o trabalhador ele retorne em segurança para casa. Segundo, para que a gente não tenha nenhum acidente ou nenhum desastre dentro do porto. E para que a gente tenha certeza de que a pessoa que está ali ela é apta a realizar aquela operação. Então, uma das coisas que a gente colocou nessa convenção foram algumas normas disciplinares pensando na questão psicossocial desse trabalhador, né? Então, justamente para garantir tudo isso, né, para a gente ter essa segurança e que ele retorne em segurança para casa também, que eu acho que esse é o principal. Então, o trabalhador, antes de se engajar, né, antes de operar equipamentos de bordo, ele vai precisar fazer alguns exames toxicológicos, ele faz um acompanhamento psicossocial que a gente tem junto com a entidade
que faz a gestão dessa mão de obra, né, que é o órgão Itaqui. Existem alguns programas também, justamente pensando no acompanhamento, no desenvolvimento desse trabalhador. Então a ideia é justamente que a gente traga para a convenção coletiva pontos que são essenciais no nosso dia a dia da operação.